Meus irmãos e minhas irmãs, quero felicitar você que está aqui, você que veio viver a Semana Santa aqui na Canção Nova. Que bom que você está aqui. Quem já veio para o acampamento e vai ficar, gostaria que levantasse a mão, por gentileza. Que bom, seja muito bem-vindo. O restante suponho que esteja de passagem, não é? Aqui pela Canção Nova, mas se quiser ficar também, viu, está convidado. Vai ser uma alegria. É muito bom viver a Semana Santa aqui na Canção Nova. Como padre, o ano passado, eu tive a oportunidade como diácono no ano retrasado, e também como seminarista, tanto tempo vivi a Semana Santa aqui. É muito bom. Nós lutamos mesmo para acentuar os aspectos específicos dessa Santa Semana, em especial o Tríduo Pascal que começa hoje à noite, que fala de maneira concreta do mistério da nossa redenção, do mistério da nossa salvação. Mas quero também felicitar você que vai viver a Semana Santa na sua paróquia, porque também é maravilhoso, é digno você estar aí na sua paróquia de origem, com o seu pároco, né? Aproveita esse momento para abraçar com carinho todos os padres que nos acompanham, que trabalham muito nesse tempo, viu, gente? A vida do padre é meio ao contrário, né? Você já percebeu que padre tem folga no meio da semana? Porque no domingo, quando o povo está descansando, é o dia que o padre mais trabalha, né? Porque domingo tem missa, tem batizado. É ao contrário a vida do padre. Nessa época é feriado para muita gente, mas os padres acabam trabalhando muito. Então, quero já deixar aqui também o meu abraço a todos os sacerdotes que nos acompanham e desejar aqui que eles também tenham essa unção de Deus para bem conduzir o povo nessa Semana Santa. Mas, gente, estamos já na Quinta-feira Santa. E para quem não sabe, na quinta-feira pela manhã, a igreja vive, as dioceses vivem, em todos os lugares do mundo, algo muito bonito, que é a missa dos santos óleos. Não é santos óleos, de olho, visão. Santos óleos. Os óleos do crisma, o óleo do crisma, dos catecúmenos, dos enfermos. E nessa missa, na quinta-feira de manhã, que eu participei hoje, o nosso bispo aqui da diocese, o Dom Beni, presidiu. Fui participar em Lorena, vim de São Paulo, né? Eu moro na Canção Nova de São Paulo, capital, mas participei, celebrei essa missa, e nessa Eucaristia os sacerdotes fazem a renovação das promessas sacerdotais, das promessas de serviço ali à igreja, das promessas que eles assumiram no ato de ser ordenados. E é tão bom isso, confesso que me fez muito bem, porque é tão bom, de tempos em tempos, nós podermos fazer a experiência de olhar para nós mesmos, sem nos esquecer daquilo que nós somos, né? Hoje eu me lembrei mais uma vez, eu sou padre. Não que eu me esqueça não, graças a Deus não sofro de amnésia. Mas eu me lembrei no sentido de viver novamente aquela experiência, de renovar as promessas. E como é bom, gente, de tempos em tempos a gente se recordar de quem a gente é. A gente se recordar dos compromissos que na vida nós fizemos, das realidades que devem reger a nossa história. Eu estava lá hoje nessa missa pensando, como é bom ser padre. Olha, se eu nascesse de novo, eu seria padre. E se eu nascesse de novo ainda, depois desse primeiro nascimento, eu seria padre de novo. E se eu nascesse mais uma vez de novo, eu também seria padre. Porque sou feliz na minha vocação, muito feliz mesmo, muito realizado. E desejo que você também seja feliz na sua vocação. Mas para que nós sejamos felizes, irmãos e irmãs, nas nossas vocações, é preciso nós não nos esquecermos de quem nós somos. Quem é você? Eu não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem é você. Tem tanto pai que se esqueceu que é pai, tem tanta mãe que já se esqueceu que é mãe, tem tanto casal que já se esqueceu do sacramento que recebeu, tem tanto filho de Deus que já se esqueceu que é filho de Deus, que é filha de Deus, que já se esqueceu a imensa dignidade que possui, e quem esquece o valor que tem se vende por qualquer preço, né? Você já viu que tem tantas pessoas por aí que se trocam a troco de nada, que se vendem por qualquer preço, não se valorizam, porque se esqueceram daquilo que eram, se esqueceram que são filhos e filhas de Deus, que têm uma dignidade profunda,
Então é preciso que nós nos recordemos. E irmão e irmã, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, hoje, introduzido dessa forma, nós vamos nos lembrar de quem nós somos e também vamos nos lembrar de quem Jesus Cristo é. Quem aqui já ouviu falar de Jesus Cristo? Levanta a mão. Que bom, gente. Eu acredito que são pouquíssimas as pessoas no mundo que não ouviram falar desse nome. Como que é o seu nome? Pode falar bem alto. Então, eu ouvi o seu nome, mas eu posso dizer que eu te conheço por ter ouvido o seu nome? Eu não te conheço, ainda não. Quero ter essa oportunidade, né? Que Deus nos dê essa graça de um dia poder olhar bem pertinho para você, te abençoar, estar como Padre perto de você. Também de você que está em casa. Mas o fato de conhecer o nome de uma pessoa não significa conhecer a pessoa. E meu irmão e minha irmã, confesso, com uma incontida tristeza, que muitas pessoas, hoje em dia, já ouviram falar do nome de Jesus Cristo, mas não sabem verdadeiramente quem Ele é. Não entenderam quem é Jesus, não entenderam como funciona o coração desse Deus feito homem, chamado Jesus Cristo. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? Até pessoas de outras denominações, pessoas que não são cristãs. Ai meu Deus, já percebeu como as pessoas falam? Pessoas às vezes que não são cristãs, que não acreditam em Nossa Senhora. Um dia eu estava do lado de uma pessoa que não era cristã, que não acreditava muito na Virgem Maria, com todo respeito, né? Aqueles que possuem uma fé diferente. Mas eu trabalhava com essa pessoa, ela era de uma outra religião. Aí deu um problema no nosso trabalho, ela olhou para mim e falou: minha Nossa Senhora. Eu ri, porque ele não era católico, né? Não acreditava na Virgem Maria. Mas na hora do problema ele gritou: minha Nossa Senhora. Não é? Parece que está no inconsciente coletivo. A gente fala: ai meu Deus, ai Jesus. Jesus do céu, você já viu? São interjeições que a gente usa. Está na boca do povo. Mas nem tudo que está na boca do povo está no coração do povo, infelizmente. E pode ser que tenha muita coisa acerca de Jesus que esteja na sua boca, mas ainda não no seu coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, que essa é a proposta, esse é o tema a mim apresentado nessa palestra, o segundo artigo do credo, do crer em Deus Pai. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E qual é o segundo artigo? E em... Que coragem, hein? Olha para quem está do seu lado e fala lá: ânimo, rapaz, ânimo, moça, vamos lá, vamos interagir com o padre. Tá certo que é depois do almoço, com tudo que isso comporta, não é? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Esse é o tema da nossa pregação, esse segundo artigo do credo, aliás. E em Jesus Cristo, o credo é o crer em Deus Pai, viu? Não é credo. Credo, não é isso. Às vezes se usa também como uma interjeição, não é? Credo em cruz, não é essa interjeição, não. Credo é o jeito que a igreja utiliza para falar do creio em Deus Pai. Essa oração que é chamada de símbolo dos apóstolos. Nessa oração, gente, está contida tudo aquilo que a gente acredita. Está contido, aliás, tudo aquilo que nós acreditamos. É uma oração belíssima. E nós vamos falar sobre esse segundo artigo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Por que nós vamos falar desse segundo artigo, irmãos e irmãs? Porque nós precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Nós precisamos saber. Não só com a boca, não só com os lábios, mas sobretudo com o nosso coração. E quando eu digo coração, eu não estou dizendo daquele órgão, aliás, que está aqui do lado esquerdo, pulsando e bombeando sangue somente, não. Quando eu utilizo essa palavra, coração, eu estou dizendo que nós precisamos conhecer Jesus com a totalidade do nosso ser. Gente, esses tempos atrás eu via passando, né, vi a sinopse daquele filme, né, Dormindo com o Inimigo, que a esposa casou com o rapaz lá, a mulher casou, e não sabia quem era o cara, depois foi descobrindo que ele era um maníaco. Quantas pessoas, né, assumem coisas que nem conhecem, né? Assumem, eu estou usando analogia, lógico, mas assumem uma fé como essa esposa, enganada, não sabe nem o que significa.
Ai, padre, eu gosto tanto daquele culto, aquela coisa. Mas por que você gosta? Porque é tão bonito. Cuidado. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios diz a seguinte coisa: o diabo se disfarça até em anjo de luz para seduzir e perder os filhos de Deus. Está escrito na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Vou até pegar o versículo aqui para ser uma citação concreta. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Cuidado, nem tudo que é bonito. Eu acho tão bonito. Cuidado para não comprar as coisas pelo rótulo sem olhar o prazo de validade. Já percebeu? Olha, no Brasil a gente come tanta coisa vencida, viu? Infelizmente, porque a gente não tem o hábito, né? Pá, demora muito. Então tudo bem, vai demorar muito mais o dia que você pegar uma infecção por causa da comida estragada. Demoraria menos se a gente lesse as informações nutricionais dos alimentos, a prazo de validade, mas a gente tem essa mania. A gente compra muitas vezes pela embalagem. Tá bonita aquela embalagem lá. E na fé também tem muita gente que faz assim. Assumem fés por aí, crenças, que aparentemente são bonitas, mas meu irmão e minha irmã, mas que no fundo, são contrárias a uma verdadeira crença, uma verdadeira religião revelada por Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Então é preciso, filha, que nós saibamos quais são as realidades que concretamente compõem a nossa fé. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Mas quem é Jesus Cristo? Eu confesso que esses dias atrás eu fiz uma experiência muito singular. Estava lá em São Paulo e fui ministrar catequese, dar uma aula assim, né? Simples de religião para algumas pessoas que eu conhecia, pessoas muito inteligentes, que queriam saber mais de Deus, de Jesus. Eram os 2 finais de semana que eu estava um pouco menos atarefado. Eu falei, não, vamos sentar e vamos conversar. Aí eu, na minha inocência sacerdotal, eu falei, não, vamos falar dos sacramentos, vamos falar sobre a encarnação de Jesus, Deus que se fez homem para elevar o ser humano. Só que daí eu comecei a perguntar para as pessoas, então vocês conhecem Jesus, né? É claro que nós conhecemos Jesus. Então você sabe que Jesus teve 12 apóstolos? Como? Apóstolos? Só faltou perguntar, é de comer apóstolos? Padre, o que é isso? É uma goma de mascar? Você sabe que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia? Não. Você sabe que Jesus fez tal coisa, que ele era judeu, que ele nasceu em Nazaré? Não. Você sabe o que Jesus falou? Não. Mas você conhece Jesus? Padre, todo mundo conhece Jesus. Mas de que maneira você conhece Jesus? Em primeiro lugar, Jesus, meu irmão e minha irmã, ele não é uma ideia. Então, conhecer algumas teorias acerca de Jesus também não é conhecer Jesus. Jesus é uma pessoa. E como você conhece uma pessoa? Tendo experiência com ela. Não é ouvindo falar. Você pode ouvir falar de mim, mas enquanto você não tiver uma experiência comigo, você não vai me conhecer. E da mesma forma, com outras pessoas, com outras realidades, Jesus Cristo é uma pessoa. E nós não o conhecemos somente através de livros, de leituras. É importante sim, lermos, buscarmos. E é lógico, estou salvaguardando aqui quando você está lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é uma palavra viva. Então ler a palavra de Deus é ter experiência com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus. Mas irmão e irmã, saibamos que Jesus Cristo é uma pessoa, e eu só o conheço à medida que eu tenho experiência com Ele, que eu tenho uma experiência pessoal com Ele, que eu consigo escutá-lo, que eu consigo identificá-lo, cuidando da minha vida, nas suas circunstâncias mais complexas e ao mesmo tempo mais concretas. Ele é uma pessoa, não é uma ideia. Tem gente que é PhD em religião, mas que não tem experiência com Jesus, não conhece Jesus. Jesus, como disse aquela citação do Evangelho de Mateus, quando chegar o derradeiro momento, ele vai dizer, olha, eu não te conheço. Mas Senhor, eu ensinei em teu nome, não te conheço. Porque, meu irmão e minha irmã, a gente só pode dizer que conhece alguém quando a gente tem uma experiência com essa pessoa. E você? Qual é o nível da sua experiência com Jesus, meu filho e minha filha? Você pode dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer
que verdadeiramente temos uma experiência com Jesus, com a pessoa de Jesus? Ou com aquilo que nós ouvimos? Ai, padre, eu sou tão cristão, a minha avó me ensinava a beijar a cruz nesse tempo, a minha avó me ensinava a gostar de Nossa Senhora. Não adianta você gostar de Nossa Senhora, você precisa ter uma experiência com o Filho dela que vai salvar você, que vai libertar você de todo o mal, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a nossa fé, ela acaba sendo uma fé muito de palavra, muito de boca para fora, desencarnada. Muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus sem conhecê-lo, sem saber qual é a proposta dele. E mais do que isso, muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas, mas continuamos distantes delas, com o nosso coração distante. Como padre, quantos casais que eu já não atendi, apesar de ser um padre jovem, que o casamento foi acabando porque eles estavam juntos, dormindo na mesma cama, mas o coração já estava longe, os interesses já não eram mais comuns, o diálogo já não era mais comum, estava distante. E a gente só perpetua uma relação quando nós aprendemos a atualizar a experiência todos os dias. Experiência é algo que você atualiza, meu irmão, minha irmã, todos os dias, ou o relacionamento não perdura, o relacionamento não vai para frente. E como, Padre Adriano Zandoná, eu vou fazer para atualizar a minha experiência com Jesus todos os dias? Em primeiro lugar, ninguém faz experiência com o outro através de curso de correspondência. Para construir uma experiência com alguém, eu preciso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos gastar tempo com essa pessoa. Gastar tempo, nos debruçar, aliás, sobre aquilo que aquela pessoa revela nas circunstâncias mais concretas da sua vida. Presta atenção, para você conhecer alguém verdadeiramente, você tem que ter sensibilidade para olhar para aquela pessoa a hora que ela acha que ninguém está olhando. Porque quando a pessoa está sendo vista, ela age de maneira muito programada, não é? Mas você conhece o outro quando você tem a sensibilidade de acompanhá-la ali no cotidiano, nas ações, nas reações, na pia, lavando louça. É assim que a gente conhece. Tem maridos que já está rindo aqui no meio de nós, já deve estar pensando, a minha esposa virou uma onça, não está lavando louça, né? Está na cozinha. É no dia a dia, gente, que a gente conhece a pessoa. Ai, padre, eu não consigo entender aquele meu filho. Você precisa gastar mais tempo com ele. Você precisa conviver mais com ele. É assim que a gente vai conhecendo. Você precisa escutá-lo. Você precisa prestar atenção nele. Quando ele acha que ninguém está olhando. É assim que a pessoa vai se revelando pouco a pouco. Porque o ser humano é complexo. Nós somos um mistério. E esse Deus feito homem também, ele se revela gradativamente. E ele quer se revelar a mim e a você, irmão e irmã. Jesus quer, sobretudo, a iniciativa é dele. Ele quer ter uma experiência com você e comigo, todos os dias. Mas é preciso que nós nos disponhamos a isso. É preciso que nós queiramos ter essa experiência com Jesus. Semana Santa é um tempo privilegiado para isso. Você precisa querer no seu coração, eu quero ter uma experiência com esse Jesus. Porque o tema do nosso acampamento é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele Jesus que os apóstolos experienciaram há tantos anos atrás, você e eu também podemos experimentar hoje. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos aplaudir esse nosso Deus que quer ter uma experiência conosco, com mais força, porque Ele merece. A Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Meu irmão, minha irmã, eu quero ler algo para você aqui, que o próprio catecismo nos apresenta acerca desse artigo 2 do Creio. O parágrafo 430 do catecismo, preste atenção, da Igreja Católica. Em hebraico, Jesus quer dizer Deus salva. Quando na Anunciação, o anjo Gabriel lhe deu como nome próprio o nome de Jesus, esse nome exprimiu ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados,
será Deus que em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos seus pecados. Para nós começarmos a ter uma experiência com Jesus, vamos entender um pouquinho mais quem é Ele e como funciona o coração desse homem, que é Deus. O que o catecismo acabou de falar? Jesus Cristo é o Deus salva. Jesus, Yeshua, em hebraico quer dizer Deus salva. Deus salva. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Como eu disse, tem gente que conhece sim Jesus, mas de maneira muito equivocada. Tem gente que me diz assim: ai padre, Jesus Cristo é um espírito desenvolvido. Jesus Cristo é um espírito perfeitíssimo. Não é um espírito desenvolvido. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que nos liberta do pecado e de todo o mal. E você pode aplaudir isso também, pode aplaudir o nome do Senhor, o nosso Deus, nosso único Deus. Como eu disse, infelizmente muitas pessoas acham que Jesus é um espírito de luz. Ele não é um espírito de luz, ele é Deus. Ai, é tão bonito, padre. Você não tem que achar beleza somente, você tem que ser salvo, buscar a salvação, filho, filha. E mais, o que o catecismo vem trazendo, afirmação do parágrafo 483 do catecismo, a encarnação. O que é a encarnação, gente? Esse termo que os padres, nós usamos tanto, né? Encarnação quer dizer Deus, que estava no alto céu, se encarnou, ou seja, assumiu a carne, se tornou homem. A encarnação é o mistério da união admirável da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo de Deus, Jesus Cristo. Parágrafo 483 do Catecismo da Igreja Católica. Esse dogma, gente, foi definido, essa crença, ela foi definida no Concílio de Calcedônia, no ano 451. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se encarnou. Gente, e esse fato de Jesus se encarnar, às vezes ele pode passar desapercebido diante de nós, mas ele é muito importante. O que significa que Deus se fez carne? O que significa que Jesus se encarnou, meu irmão, minha irmã? O fato de Jesus ter se encarnado significa que Deus quis viver as mesmas experiências que você, exceto o pecado. Deus também em Jesus experienciou a tentação. Quem aqui se sente tentado em algumas circunstâncias da vida? Levanta a mão. Quem aqui já se encontrou com uma adversidade, uma coisa que você não esperava, de repente te tira o chão, uma situação inusitada? Levanta a mão. Jesus também. Quem aqui já chorou por ter perdido alguém? Levanta a mão. Jesus também. O que significa que Deus se encarnou? Significa que Deus é próximo de nós, que Ele se tornou um de nós, meu irmão, minha irmã, para nos ensinar como nós devemos viver, para nos ensinar o caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Eu escrevi sobre isso no livro Construindo a Felicidade, já falei aqui outras vezes, não vou falar sobre isso hoje, mas a felicidade, ela acontece no coração humano à medida que ele aprende a caminhar seguindo o modelo do ser humano por excelência, que é Jesus Cristo. O Concílio de Calcedônia disse: ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E mais, esse Concílio de Calcedônia, a Gaudium et Spes, aliás, Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II diz a seguinte coisa: que Jesus se encarnou para salvar todos os homens e mostrá-los esse caminho de felicidade, esse caminho de santidade, que também é um sinônimo de felicidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo se tornou homem, no sentido de gênero, se tornou ser humano, para mostrar a mim e a você o que é ser um ser humano de verdade. Será que nós podemos aprender alguma coisa com Jesus? Abre a sua Bíblia agora, Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia. Essa citação vai nos iluminar com uma precisão profunda nesse momento. Efésios capítulo 4, versículo 13. Podemos?
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que São Paulo está dizendo nesse versículo da Bíblia? Nós precisamos chegar ao estado de homem, de ser humano perfeito. E qual que é o estado de ser humano perfeito? A estatura completa de quem? De Cristo. Mais uma vez, dá uma sacudida em quem está do seu lado, aí diga a ele: coragem. E está certo que o acampamento está começando, não é o acampamento de Semana Santa, mas vamos nos animando mutuamente. São Paulo está dizendo que é preciso que nós cheguemos ao estado de ser humano perfeito, de ser humano maduro, de ser humano feliz. E esse estado de ser humano feliz, maduro, perfeito, é a estatura completa de Jesus Cristo, homem e Deus. Salvador do mundo, como nós lemos no Catecismo. Não é o Espírito de luz, é o Salvador, é o Filho eterno do Pai feito homem. É aquele que veio nos salvar, é aquele que inaugurou a salvação e a redenção no gênero humano. Ele é o homem perfeito, o ser humano perfeito. Mas, gente, eu não quero falar só sobre doutrina. Eu tenho aprendido nos meus poucos anos de sacerdócio, pouco tempo de sacerdócio, que o que aproxima eu e você não é só a doutrina, ela é importante. Mas o que mais nos aproxima não é só a doutrina, são as questões humanas. Porque afinal todos sofremos, não sofremos? Todos perdemos, não é? Todos enfrentamos adversidades. E esse homem perfeito que é Jesus Cristo nos ensina como viver a vida, gente. Olha, esses dias atrás eu vivi uma experiência tão difícil. Eu fui pregar esses dias num lugar no interior de São Paulo e contei essa experiência, fiquei muito emocionado. Há pouco tempo atrás, na Canção Nova em São Paulo, nós perdemos um irmão que era consagrado na forma de aliança. A Canção Nova em São Paulo, com 45 anos, sofreu um infarto fulminante. Com 3 filhas, uma de 5 anos, outra de 9, se eu não me engano, e outra de 12. E quando ficamos sabendo da morte dele, todo mundo ficou triste, né? É difícil perder alguém, ainda mais uma pessoa jovem, 45 anos, com 3 filhas novas. Eu fiquei assim, triste demais. Mas como eu sou padre, eu falei: olha, Jesus, eu estou triste, mas eu sou padre. E eu preciso nesse momento reagir, preciso dar uma palavra. Aí de repente ligou a viúva, né, a esposa, que também é consagrada da Canção Nova, sob a modalidade de aliança, e falou: olha, eu quero que o padre Adriano dê a notícia para as minhas filhas, que o pai delas acabou de falecer. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Porque imagina, eu já fiz muitas coisas como padre, muitas coisas. Lembra quando o padre Rufus vinha aqui, né, que tinha aqueles casos difíceis, às vezes, né, de infestação diabólica, tantas coisas. Nada me deixou tão atônito como essa missão. Imagina, gente. E eu comecei a rezar, falei: olha, Senhor, eu comecei a pensar, o que Jesus faria numa circunstância como essa? De tristeza, mas afinal Jesus também enfrentou essas tristezas, gente. Jesus também teve sonhos que não deram certo. Alguém aqui hoje tem que lidar com frustrações? É claro que sim. Todos nós, gente, você em casa, você aqui, todos nós lidamos com frustrações na vida. Todos nós amargamos, colecionamos dentro de nós o sabor de sonhos que não se concretizaram, que não deram certo. Todos nós. Muitas vezes amargamos dentro de nós o dissabor de não ter uma família como nós gostaríamos de ter, ou de não ter um casamento como nós gostaríamos, ou de não ter casado, a pessoa que se sente chamada. Quantas pessoas eu escuto? Olha, uma das intenções, uma das preces que mais tem sido pedida, antigamente as pessoas pediam assim: padre, reza para o meu primo que está doente, meu pai que está na UTI. Hoje em dia não é mais, essa não é a maior prece que eu ouço, não. Não é a prece que eu mais ouço, não. Não é o pedido de oração que eu mais ouço, não é para rezar por alguém doente, mas é esse: padre, reza para eu casar. Né? Aqui no meio não tem ninguém, é lógico, com esse pedido. Só em outros lugares que eu fui, né? Também que nos acompanha. Mas quantas mulheres, principalmente as mulheres, estão amargando hoje o silêncio da solidão, tendo vocação para casar, se sentindo chamadas, mas infelizmente por um problema demográfico,
Os homens estão morrendo muito, né? Pega as estatísticas de quem morre em acidente de carro. Quase 80% é homem. Eu falei disso esses dias atrás também na vigília lá em São Paulo. Quem teve a oportunidade de assistir. Quem mais morre nas drogas? São os homens, infelizmente. Quem mais morre nos assassinatos e brigas? São os homens. Quem mais se filia às facções e organizações criminosas, que de alguma maneira também levam à morte, não é? São os homens. Então tem pouco homem, isso é fato, gente. E quantas mulheres olham para mim e falam: padre, eu queria casar, mas não se concretizou. Reze por mim. Eu tenho ouvido mais esse pedido, gente. Falo com muito respeito, viu, mulheres? Olha, tem mulheres que me edificam, que estão ali, às vezes já próximas de uma idade difícil até de engravidar, mulheres com 38, 40 anos, que dizem: padre, eu queria muito ter casado. Não aconteceu. Mas essas mulheres me evangelizam e me ensinam muito. Quando eu vejo no rosto delas sempre um sorriso, de alguém que não desistiu de acreditar na vida, porque o sonho não aconteceu. De alguém que não desistiu de acreditar em Deus, porque os planos não se concretizaram. Mulheres maduras, que me ensinam a ser padre, que me ensinam a viver bem cada coisa, acreditando, tendo esperança, não desanimando por causa que as coisas não aconteceram. Como isso acontece? Como eu escuto, gente, como eu estava dizendo, eu escuto mais, esse é o pedido de oração que eu mais escuto. Padre, reze pelo meu José, reze porque eu quero casar. Às vezes homens também. Padre, não deu certo. Todos nós lidamos com isso, gente, e Jesus também lidou. Isso que é bonito, esse fato da encarnação. Esse é o diferencial da nossa fé. Tantas outras fés acreditavam num Deus transcendente, como diz na filosofia, um ganzander, um totalmente outro. Mas o nosso Deus, Ele não é um totalmente outro, distante, não. Ele é um totalmente próximo de você. Ele sabe o que você está vivendo, filho, filha. Você que está aqui, você que está em casa, você que nos acompanha pela internet. Jesus sabe quem é você. Ele sabe o que você vive. Ele sabe quem é você e Ele quer revelar a você quem é Ele. Porque a partir do momento que você tiver uma experiência concreta com a pessoa de Jesus, você vai encarar com muito mais serenidade, sabedoria e alegria os sofrimentos que a vida te apresenta. A pessoa dele, a experiência com ele te fornecerá isso. Mas enfim, voltando à janela que eu abri, as meninas iam vir da escola, o pai tinha acabado de falecer, e um pai muito amoroso, marido presente, uma família fantástica. E eu rezando: Jesus, o que o Senhor faria? Me lembrei que Jesus gostava de contar histórias, né? Como Jesus conta histórias. E eu contei uma história para aquelas crianças. E no final da história elas entenderam que o pai delas não estava mais aqui. Mas que Deus, o Pai Supremo, estaria e nunca as ia abandonar. Nunca. Foi uma das missões mais difíceis da minha vida como padre, gente. Encarar 3 crianças para dar uma notícia dessa. Porque afinal eu sou padre, eu estou falando em nome de Deus, em nome da igreja, eu sou um representante. O padre é um homem sacramento. Ele é um sinal visível de uma graça superior e invisível, onde quer que ele esteja. E hoje nós estamos aqui lembrando também dos sacerdotes. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Mas eu olhei para Jesus, e é preciso, irmãos e irmãs, que nós descubramos as faces do amadurecer humano à luz de Jesus, o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. O que mais que nós podemos aprender com Jesus, com a humanidade de Jesus, o homem perfeito? Você já percebeu que Jesus era alguém que se possuía? Jesus se possuía. Ele não era escravo das opiniões alheias, dos olhares alheios. Ele sabia dizer o que ele precisava dizer, e não o que as pessoas queriam ouvir da boca dele. Quantas pessoas não conseguem ter relacionamentos profundos e amizades verdadeiras, porque se tornam escravos da opinião do outro? Você só vai ter uma amizade de verdade
um relacionamento de verdade quando você aprender a ser você por inteiro nessa relação, sem se alienar para agradar o outro. Senão não tem amizade, não tem interação. É alienação. Jesus, ele se possuía, gente. Só quem se possui consegue se ofertar, consegue se dar. Quantas pessoas eu encontro por aí que são escravos das opiniões e dos olhares dos outros. Você está feliz nessa situação? Não. Mas por que você está vivendo isso? Padre, o que vão falar de mim? Que se exploda o que vão falar de você. Você tem que saber o que Deus fala de você. E a palavra de Deus a seu respeito se chama Jesus. Deus te salva com amor. É o amor dele por você. Essa é a palavra de Deus a seu respeito. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, você que está aqui, você que nos acompanha, nós somos escravos das opiniões. Jesus, ele era livre. Ele não se deixava aprisionar, ele se possuía. Você lembra que ele disse para Pedro? Pedro foi o primeiro papa, um dos grandes amigos de Jesus. Jesus sempre quando saía para alguma coisa importante, ele levava Pedro, Tiago e João, deixava os outros apóstolos, e levava Pedro, Tiago e João, deixava os outros 9 apóstolos. Pedro era amigo de Jesus. Mas o que Jesus disse para ele, quando Pedro pisou na bola? O que Jesus disse? Pedro disse: Jesus, eu não quero que você morra na cruz, Deus não te permita que aconteça tal coisa. Só que esse era o plano da salvação. Jesus que precisava ser obediente a Deus. Nós vamos meditar sobre isso nessa semana. E Pedro tentando Jesus. O que Jesus disse para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Chamou um amigo de Satanás. Ou seja, não precisa você sair xingando todo mundo. Não é esse o exemplo que Jesus quer dar. Porque tem gente que já xinga os outros de Satanás sem motivo, né? Se o padre incentivar aqui, vai ser complicado. Não é para você sair xingando as pessoas, mas é para você aprender com Jesus a ser livre e a dizer o que você precisa dizer, não o que as pessoas querem ouvir. Quantos relacionamentos não vão para frente porque ficam 2 representações? O relacionamento só cresce quando é encontro de 2 liberdades e não de 2 teatros. Onde se representa não existe amor, porque você não consegue tocar na verdade da pessoa. É melhor que faça que nem Jesus, quebre o pau de uma vez. Jesus não amaciava, não. O Evangelho de João capítulo 6, ele disse: se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não vão ter a vida eterna. Mas disseram: Jesus, você quer que nós sejamos canibais? O povo não entenderam, né? Aliás, o povo não entendeu, eles não entenderam que Jesus estava falando da Eucaristia. Você acha que nós vamos virar aqui canibais, vamos comer tua carne? Eles não entenderam e Jesus não precisava ficar. Jesus não queria, não tinha aquela necessidade de explicar tudo. Você percebeu? Porque tem coisa que não adianta você explicar. Não adianta. Tem mistérios que você precisa deixar as pessoas desvelarem com o tempo. Principalmente acerca de você mesmo. Mas eu sou uma pessoa tão boa, por que você não gosta de mim? Para de falar que você é bom e viva a sua bondade. Deixa a pessoa descobrir. Você só estraga quando você fala. Deixa a pessoa fazer uma experiência com você. Jesus não quis explicar para eles: não, eu estou falando da Eucaristia. Jesus falou: olhou para os discípulos e falou: se vocês quiserem me seguir, vem. Se não quiser, vai embora com os outros. Falou isso para os 12. Aí Pedro levantou e falou: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Com certeza você já ouviu essa citação. Mas Jesus, ele era livre o bastante para dizer a verdade. Não uma verdade sem caridade, não, mas uma verdade que libertava. Uma verdade que era ele mesmo em pessoa. Caminho, verdade e vida. Outra coisa que nós podemos aprender com Jesus, gente, o homem verdadeiro, o homem maduro, o homem perfeito. Jesus não se deixava aprisionar. Jesus não se deixava aprisionar pelo apego. Ele não criava dependências. Você já percebeu como nós temos facilidades de criar necessidades, gente? Você já percebeu como muitas vezes eu e você temos facilidade de criar necessidades, de criar dependências? Eu só vou ser feliz se acontecer tal coisa. Eu só vou ser feliz se tiver tal roupa, se tiver tal comida, se eu estiver em tal casa. Jesus não criava necessidades. O que ele dizia? Ele não se criava dependência. Jesus disse no Evangelho de Lucas, de Mateus: as aves do céu têm suas tocas, as raposas têm o seu ninho,
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, eu sou livre, eu não dependo, não é no sentido pejorativo de ser uma pessoa autossuficiente, não. Ele sabia contar com seus amigos, mas ele não se deixava escravizar pelo apego. É por isso que muitas pessoas hoje em dia não conseguem ser felizes, gente. Porque não seguem o modelo de humanidade, de homem, de ser humano perfeito, feliz que é Jesus Cristo. E vão se deixando prender. Vão se deixando prender. Vão se deixando prender. Ai, quantas condições a gente cria para a gente ser feliz. Quem cria condições para ser feliz nunca vai ser feliz. A felicidade, ela acontece dentro, mesmo quando as condições de fora não correspondem. Às vezes, nós somos imaturos para conceber isso, e olhando para Jesus, nós precisamos entender, irmãos e irmãs, o que é ser humano. O que é ser humano inteiro, maduro diante da vida. Como eu disse, Jesus não criava condições no sentido de, se os meus discípulos todos não entenderem o meu projeto, eu também bati o pé, né? Não vou mais falar de Deus. Você já viu Jesus falando isso? Se não tiver tal comida, eu não vou até Jerusalém. Se não tiver um shampoo e aquela química para fazer uma chapinha, nada pessoal, viu, mulheres? Eu não vou fazer aquilo. Lógico, estou dando um exemplo externo, né? Mas tem tantas outras coisas internas, a gente cria condição, gente. Jesus nos ensina que é preciso saber se adaptar às adversidades, às circunstâncias. Porque se nós formos depender de condições para ser felizes, gente, nós vamos ser muito infelizes, porque as condições que a gente põe muitas vezes não se concretizam. As condições que a gente vai estabelecendo, não tem que ser assim. Eu vou ser feliz se esse ser, ele prejudica todo o nosso processo de maturidade, porque ser feliz também é ser maduro, é ser humano em plenitude, e Jesus é esse ser humano em plenitude. Como diz a carta de São Paulo aos Efésios que nós lemos, o homem perfeito, o ser humano perfeito. Mas meu irmão, minha irmã, é preciso que nós aprendamos com ele a nos adaptar às adversidades, às necessidades, às dificuldades. Esses dias eu conversava com uma pessoa, uma jovem, cheia de vida, mas que me dizia assim: padre, eu estou sofrendo muito, todo relacionamento que eu construo acaba acabando, eu sou uma pessoa difícil. E dá uma vontade de concordar, né? Eu segurei o queixo. Imagina, né? O padre concordar. Sou uma pessoa difícil. É mesmo, minha filha? Não. Segurei meu queixo, né? Para não concordar. Padre, eu tenho essa dificuldade, padre. Que raiva. Toda vez eu vivo isso. Gente, Jesus nos ensinou, no seu modelo de humanidade, que para nós vencermos as fragilidades da nossa humanidade, nós precisamos aprender a nos reconciliar com ela. Jesus sentiu fome, sentiu medo, ele chorou, ele sentiu frio, ele chorou quando Lázaro morreu, ele chegou a pensar em desistir da sua missão no Getsêmani, ele chorou, suou sangue: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não se deixou guiar pelos seus impulsos. Ele disse ao final: mas sobretudo se faça em mim a sua vontade, cumpra-se o seu projeto. Ele se reconciliou com a humanidade dele, e mesmo sendo frágil, ele caminhou até o fim. Foi o que eu disse para essa moça. Falei: minha filha, você já diagnosticou que você tem esse defeito. Você tem, você precisa assumir. Porque ela vivia gastando uma energia tão grande, dizendo para si mesma: eu não acredito que eu sou assim. Eu olhei nos olhos dela e falei: você é assim. É você não vai pular da ponte por causa disso. Você precisa agora encontrar na oração, como Jesus que rezava, a força para trabalhar a sua humanidade. Mas não adianta você ficar brigando com ela somente. Integra, como dizia o filósofo, o psicólogo dos grandes, né, da psicologia, os proto-psicólogos, o Jung, dizia que é preciso integrar também as trevas, as sombras que a gente tem, no todo que nos compõe. E eu faço aqui uma leitura cristã para trabalhar tudo isso à luz da graça de Deus, à luz do Espírito Santo.
assumir, se reconciliar com os próprios defeitos. Jesus se reconciliou com a sua própria humanidade, gente. Jesus não negou a sua humanidade, ele era Deus sim, mas ele também sofreu a tentação no deserto. Ele não pecou, mas ele sentiu a precariedade que é ser humano, como eu e você sentimos. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, sem entender porquê. Ai, Padre, hoje eu estou sentindo uma tristeza. Ai, Padre, hoje eu estou sentindo uma solidão. Por quê? Eu não sei. Jesus também sentiu essa inconstância, essa nuance humana que vai em cima, aquela inconstância. Uma hora você está assim, outra hora você está assado. Ele foi homem, ser humano, como eu e você, e nos ensina. Mas como que Jesus, meu irmão e minha irmã, domou a sua humanidade? Como ele lidou com o seu temperamento? Estou usando aqui analogias, termos modernos, óbvio, né? Como que Jesus lidou com tudo isso? Com o seu medo, com a sua fome, com o seu frio? Através da oração. O Evangelho diz que Jesus passava muitas noites em oração, somente com o Pai, no alto da montanha. Ele nos ensina que mesmo a nossa humanidade sendo frágil, nós não podemos ser escravos dela. A sua humanidade é como uma criança. A criança será aquilo que você ensina, aquilo que você educa, e a sua humanidade também. Se você educar a sua humanidade, se eu educar a minha humanidade através da oração, da leitura da palavra de Deus, da experiência com Jesus Cristo todos os dias na oração, na busca dos sacramentos, a minha humanidade não vai ser escrava de tantas coisas, como a de Jesus não foi. Jesus era um homem inteiro, um homem livre. Ele não era escravo das suas feridas interiores. Muitos de nós, inúmeras vezes, somos conduzidos pelas nossas feridas e ferimentos emocionais e não pelo Espírito Santo. Jesus era em tudo conduzido pelo Espírito Santo. Jesus não era conduzido pela mágoa, nem pela inveja, nem pelo sentimento de inferioridade, nem pelo complexo de culpa. Quantas pessoas estão paralisadas na culpa, gente? O sentimento de culpa é um sentimento muitíssimo prejudicial do ponto de vista psicológico, emocional. A culpa paralisa. A culpa não deixa a pessoa aprender com o erro, porque errar todos nós erramos. Mas o que nós precisamos é aprender com o erro. Não deixar que ele nos escravize e nos deixe ali paralisados eternamente na culpa. Não, você errou, recomece. Deus está te dando uma nova chance hoje, meu filho, minha filha. Ele está com você que nos acompanha. Recomece. Assuma uma vida de oração todos os dias, lendo a palavra, buscando a confissão, enfim, vivendo os sacramentos, se alimentando dessa experiência pessoal com a pessoa de Jesus, aprendendo dele a ser humano inteiro, perfeito, verdadeiro, não fragmentado diante da vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus não se deixou escravizar por vícios. Pode ser que você que está aqui, que esteja em casa, esteja vivendo sob o jugo de inúmeros vícios. Quantos jovens que eu conheço, viciados em cigarro, em cocaína, em crack. Meu filho, minha filha, Deus não criou você para ser escravo de vício não, viu? Você que está em casa, você que está aqui, Deus te criou para ser livre, porque a palavra diz que se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. O Filho que é Jesus. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele pode nos libertar. Ele pode libertar você que está aqui, você que está em casa. Ele é Deus, e hoje Ele quer ter uma experiência com você. Cristo viveu as suas emoções. Outra coisa que nós podemos aprender com a humanidade de Cristo, Ele viveu as suas emoções intensamente. Ele chorou quando Ele quis chorar. Ele não era super-homem não, viu? Quantas pessoas hoje em dia entram em crises emocionais e psíquicas, afetivas, porque não aceitam a própria humanidade. Acha que é um super-homem, nunca fica doente, nunca tem vontade de chorar, está sempre bem. Quem está sempre bem, está caminhando para ficar mal, e muito mal. Aprenda a entender quando você não está bem e se entregar a Cristo, para que Ele te transforme por dentro. Cristo sabia também outra coisa para aprendermos com a sua humanidade. Ele sabia arcar com as consequências daquilo que Ele escolhia. A maturidade
não consiste apenas em saber escolher, mas na responsabilidade de arcar com as consequências daquilo que se escolhe. Ele nos ensina isso, porque Ele foi até o fim na obediência a Deus e no cumprimento da sua missão. Vamos ficar em pé? O tempo do padre já está aqui encerrando. Eu quero conduzir uma rápida oração com você, né? No final dessa oração. E aí, deu vontade de ser um ser humano assim como Jesus? Sim ou não? Sim. Ele é o homem, o ser humano perfeito, modelo para mim e para você, em todos os aspectos, emocional, psíquico, físico. Ele viveu tudo como nós precisamos viver. Levante seu braço agora comigo e diga assim: Jesus, eu te agradeço pelo mistério da sua encarnação, porque tu sendo Deus, te fizestes homem, para nos elevar, para nos ensinar a sermos humanos. Jesus, eu te suplico, pelo mistério da tua encarnação, dá-me agora o teu Espírito Santo, encha-me com o teu Espírito, que o teu Espírito agora transforme a minha mente, cure o meu coração, inunde o meu ser, que o teu Espírito agora, Jesus, me dê o entendimento, a compreensão de tudo que me foi revelado neste momento. Batiza-me agora, Senhor, no teu Espírito Santo, com o teu Espírito Santo, e pela tua encarnação, na ação do teu Espírito, cura agora a minha humanidade. Cura, Senhor, as experiências que eu vivi. Cura as dores do meu coração. Liberta-me de toda culpa. De todo medo. De toda angústia e tristeza. Jesus, eu quero crescer em maturidade, para ser um ser humano perfeito, completo, feliz, como tu foste. Cura minha humanidade, pelo mistério da tua encarnação, e dá-me a graça, Senhor, de ter agora uma experiência pessoal contigo. Jesus, eu quero experimentar o relacionamento contigo, agora e todos os dias da minha vida. Eu quero ter um encontro pessoal contigo, Jesus. Encerrando esse momento antes da bênção, rezemos um pouquinho no Espírito, deixando que o Espírito Santo cele em nós tudo isso que nos foi falado e tudo que o Senhor foi fazendo no nosso coração nesse momento. Senhor, cura o teu povo que está aqui, o teu povo que nos acompanha. Senhor, liberta-nos do mal, das opressões, cura a nossa humanidade, as nossas experiências sofridas, ressignifica a nossa história de vida à luz do teu Espírito, Senhor. Faça em nós a tua obra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E que desça sobre você, meu irmão que aqui está, minha irmã, sobre você que nos acompanha
pelo sistema Canção Nova de comunicação, te curando, te restaurando à luz da humanidade do Verbo de Deus Jesus Cristo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus mais uma vez. Ele merece. Ele verdadeiramente cuida de nós. Louvado seja Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!